Graça e paz para você, meu amigo, minha amiga. Graça e paz para você que navega comigo aí pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Um grande abraço para o meu público aí, Kids, Teen, meus adolescentes, jovens de 0 a 120. Saúde, amor e paz para todos vocês. Nós vamos continuar em nossos momentos com Deus, analisando alguns aspectos da palavra de Deus. Nós temos visto aí já nos nossos últimos encontros, antes desse, sobre a Bíblia, como entendê-la, quem a inspirou, enfim, nós vimos maravilhas através da Bíblia. Você sabia? Nós precisamos estudar a palavra de Deus para que nós possamos ser realmente pessoas alegres, pessoas felizes, que tenha sentido a nossa vida. As pessoas muitas vezes me procuram e dizem: nossa, eu estou numa depressão, eu estou passando por momentos tão difíceis, ore comigo, ore para mim. Eu oro com elas, oro por elas, mas uma grande advertência Deus nos dá. Examinais as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e as Escrituras que testificam em mim. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, nesse momento nós vamos ver algo bastante interessante. Existe na Bíblia uma porção revelada que diz que ninguém a inscreveu. Ninguém recebeu inspiração para confeccionar esta escrita da palavra de Deus. E eu convido você que pegue sua Bíblia e abramos ali em Êxodo, capítulo 31, verso 18. Ali diz para nós algo muito interessante, algo bastante inusitado. Vamos então a ler lá? Muito bem. Então vamos abrir nossa Bíblia, a palavra de Deus, em Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá? É bem aqui, olha, no Antigo Testamento. É o capítulo 31 e o versículo 18. Aqui mostra que ninguém recebeu inspiração para confeccionar essa escritura. Então vamos deixar que a Bíblia nos responda. 31, verso 18. Diz assim: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, a Bíblia nos orienta que essa porção ninguém recebeu inspiração. O próprio Deus, então, escreveu com o próprio dedo em pedras, em tábuas de pedras ali, o seu querer, os seus estatutos, o seu testemunho, os seus preceitos para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa saúde espiritual. O próprio Deus escreveu. E ainda tem um outro texto bíblico também que nos chama bastante a atenção, que eu gosto muito de ler. E é muito bom que nós saibamos, além desse capítulo 31, 18. Vamos abrir nossa Bíblia em Malaquias, capítulo 3, verso 6. Ali nós vamos verificar, Malaquias, capítulo 3, verso 6, nós vamos então verificar aqui se alguém, pode mudar alguma parte aqui das escrituras, se alguém tem essa autoridade, por mais alta que seja a patente dessa pessoa, se ela tem autorização de Deus para mudar, acrescentar ou retirar alguma parte revelada. Será que Deus muda? Vamos então abrir a nossa Bíblia aqui e vamos ler. Malaquias 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O nosso Deus, Ele é fiel. Eu sempre encontro aí nos carros, as pessoas sempre falam para mim, sobre a fidelidade de Deus. E realmente, Ele é fiel, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem,
Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Muito bem. Vamos continuar nossa pesquisa. Então, se Deus não muda, alguém tem autoridade para mudar alguma coisa? Vamos então ver o que Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19 nos orienta sobre esse aspecto. Se Deus não muda, vamos ver se alguém tem autoridade para mudar. Vamos ver o que a Bíblia nos responde. Apocalipse é o último livro da Bíblia, aqui ó. É o último livro da Bíblia. Capítulo 22, versículo 18 e 19. Diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então aqui o nosso Pai Celestial nos recomenda que ninguém pode tirar ou acrescentar. Então, ainda lá no livro de Tiago, é dito ali para nós. Antes de Tiago, eu quero levar vocês lá em João capítulo 13, verso 17. Ali em João 13, 17, diz como Deus considera aqueles que dá atenção à sua palavra. Vamos ver lá? João, aqui olha, bem facinho, ó. João, depois de Lucas, capítulo 13, verso 17, diz então como que Deus considera as pessoas que dá atenção à sua vontade. 13:17 diz-nos assim: Ora, se sabeis estas coisas, felizes são vocês se a praticardes. Tem uma outra tradução que diz: bem-aventurado sois se a praticardes. Então, as pessoas que dão atenção à palavra de Deus são pessoas felizes, são pessoas realmente alegres, satisfeitas, né? Por realmente estudar, saber do que Deus deseja e tem guardado para elas. Mas então agora nós vamos numa outra passagem muito linda. Vamos lá em Tiago. Tiago está aqui bem na frente aqui, ó. Tiago. Procura estudar a Bíblia assim, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Tiago está para frente de Timóteo, para frente de Hebreus. Tiago, capítulo 1, verso 22, olha, que facinho, né? Então diz para nós assim, ó: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que urgência temos de sairmos da teoria da Bíblia. Não é só carregar a Bíblia. Não é só deixar a Bíblia aberta. Nós precisamos sair da teoria que conhecemos a Bíblia. Nós precisamos praticar os seus ensinos. Nós precisamos conquistar com urgência a sabedoria dada-nos pelo Espírito Santo e manusear a palavra de Deus, para que nós possamos sermos vencedores, para que nós possamos ser canais de bênçãos, para que nós possamos ser farol e para que nós possamos realmente ser testemunhas fiéis do assim diz o Senhor. Precisamos deixar de ser pessoas que só dizem, mas pessoas que pratiquem. Ao nós estudarmos a Bíblia, ao nós orarmos, ao nós cantarmos, louvarmos, o nosso caráter ele é transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. E a nossa vida, ela começa a ter significados.
ela começa a ter sentido. A depressão vai embora, a tristeza vai embora, o gemido vai embora. Muitas vezes temos espinho na carne, né? O apóstolo Paulo, ele orou pedindo que Deus tirasse o espinho da carne dele. Mas Deus disse, a minha graça te basta. Eu tenho aqui um ciático meio complicado, mas a graça de Jesus me basta. E com certeza para você também. Então, por isso que nós precisamos estudar as Escrituras. Porque é através do estudo das Escrituras que nós temos o direito da vida eterna dada por aquele que não pode errar. Tudo já foi feito. O preço já foi pago. É só você aceitar. Então, por isso, examine as Escrituras. E ainda, estudar a Bíblia é algo fundamental. Tem pessoas que lêem a Bíblia, mas não entendem. Então, nós já vimos antes que alguém precisa que explique para elas. Ler a Bíblia não é pegar de capa a contracapa. Sim, também é bom, mas nós temos que examinar, temos que ver o contexto. Nós precisamos estudar sobre o mesmo assunto, porque em várias partes da Bíblia está falando sobre o mesmo assunto. Então, examinar as Escrituras um pouco aqui, um pouco ali, vai nos ajudar a compreender o assim diz o Senhor. O apóstolo Paulo nos chama a atenção para que nós prestemos a Deus um culto racional. Então, nós precisamos ter raciocínio lógico para cultuarmos a Deus, né? E dessa maneira, nós vamos crescendo de graça em graça até chegarmos à verdadeira identidade de homens e mulheres perfeitos, de acordo com o caráter de Deus, para habitarmos as mansões celestiais que Ele foi preparar para nós um dia. E breve, Ele estará voltando para nos receber para junto dEle. Que nós possamos a cada dia estudar, examinar as Escrituras, porque é por aqui que nós temos o direito da vida eterna. Eu convido você que tome sua Bíblia, que entre lá no seu quarto, feche a porta e ali ore secretamente. E ali estude. Tiago capítulo 1, verso 5 diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá gratuitamente e não lança na face aquilo que é dado. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo de Deus te inspire, te motive e que você a cada dia, indo à igreja, é muito importante, mas o essencial é que nós tomemos tempo de examinar por nós mesmos, através da influência do Espírito Santo de Deus, nós estudemos as Escrituras. E com certeza, nossa vida será melhor, nossa disposição será melhor e a nossa esperança será maravilhosa, porque nós sabemos que Cristo está voltando. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, até nossos próximos momentos com Deus. Fique com Deus, um beijo aí no seu coração. Deus te abençoe.